Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Atenção, hein? Notícia importante. A pedido de Tite, Fla acelera o processo de contratações de jogadores e, olha, novos nomes surgem, nomes importantes e que a gente vai trazer para vocês aqui agora. Alguns, inclusive, não foram citados até agora na mídia e a gente vai trazer aqui nomes que aparecem na lista do Tite para você poder saber em primeira mão. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Eu queria pedir a você, cara, que está aí do outro lado, para que dê uma moral, deixe o seu like, é de graça, não paga nada e muito pelo contrário. Você conhece o nosso programa de fidelidade? Cara, cada minuto assistido você ganha pontos. Cada like que você deixa, você ganha 20. Na verdade, a gente fala de pontos, mas são estrelas, né? Você precisa estar inscrito no canal. Então comece aqui, clica aqui embaixo, inscreva-se no canal Flamília da Nação. Você precisa estar inscrito também no Resenha da Flamília e nas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter. Todos os links das redes sociais estão aqui na descrição. Então é muito fácil você poder começar a pontuar, ou seja, ganhar estrelas, e aí você depois, meus amigos, pode ganhar um baita de um presente de Natal, pegar as suas estrelas e lá na nossa loja virtual, e a loja virtual, o link também está aqui na descrição, você vai poder ver, poxa, quantos pontos eu tenho? O que eu posso trocar? Você pode trocar por um Pix de 50, de 100 reais, pode trocar por um notebook, pode trocar por uma camisa lindíssima como essa do Flamengo, oficial. Muita gente não pode comprar, cara, é caro. Pode trocar por um notebook, até iPhone tem. E isso não é sorteio não, cara. É prêmio, é uma maneira da gente poder retribuir tudo que vocês fazem por nós. Tem pessoas com mais de 20 mil pontos já, como por exemplo Erlândia Barbosa, ou quase isso. Então assim, vai lá, comece a pontuar, porque a oportunidade está nas mãos de todos vocês. É só assistir. Você se informa aqui no Flamília da Nação e ainda ganha prêmios. É brincadeira o que a gente está fazendo, hein, cara? Eu vou aqui rodar a vinheta. Enquanto eu rodo a vinheta, você deixa o like e inscreve-se no canal. Valeu? Depois da vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Galera, eu vou entrar logo direto no principal tema. A pedido do técnico Tite, que já passou uma lista de dispensas de jogadores que... Não é que ele não conte, né? Porque se o Flamengo não conseguir vender ou negociar, não tem jeito. Ele vai continuar com os jogadores no elenco, a menos que sejam jogadores que o contrato está se encerrando. Mas jogadores que o Flamengo... Existem algumas listas. Listas de jogadores que serão dispensados, porque o contrato está se encerrando, né? Como, por exemplo, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, dentre outros. Existe uma outra lista, que é a lista de jogadores que estão sob contrato, mas que ele não conta, e os jogadores serão ou emprestados ou até mesmo negociados, e jogadores que têm mercado no futebol brasileiro em que ele coloca à disposição apresentando outra lista de jogadores que ele quer. Então é interessante isso, que a pedido do técnico Tite, o Flamengo está acelerando esse processo. A gente recebeu uma informação que ela é muito curiosa e interessante, de que o Flamengo, um dos motivos pelo qual o Flamengo convenceu o Tite de assumir o clube em outubro ainda desse ano, é justamente o fato do Flamengo já ter algumas negociações adiantadas. Dentre elas a do De La Cruz, em que o Tite já veio para o Flamengo sabendo que o De La Cruz seria contratado, me disse essa fonte. E outros jogadores que o Flamengo já tinha chegado próximo à contratação no meio do ano e que o Flamengo teria um orçamento muito mais elevado agora no início de 2024 e que teria já a contratação desses jogadores também, além do De La Cruz. Então, esse processo, o Tite já chegou sabendo. E o argumento da diretoria foi: o ano do Flamengo de 2024 começa agora, porque a coisa vai de mal a pior. O Flamengo pode ficar fora da Libertadores e comprometer
as contratações que nós temos já praticamente engatilhadas. Até porque se o Flamengo não vai para a Libertadores, vamos supor, o Flamengo corria risco na época que o Tite chegou até de não ir para pré-Libertadores. Vocês lembram disso? O Flamengo estava a 3 pontos de sair da pré-Libertadores. Então, o Tite chegou, veio, assumiu com essa promessa e agora, claro, ele conseguiu o objetivo que é ficar entre os 4 e agora ele chega para a diretoria e pede para que o processo de contratações seja acelerado, porque ele precisa ter esses jogadores já no início do ano, na pré-temporada. É claro que um outro nome, né, que você precisa negociar um pouco mais, jogadores de maior peso, né, ele talvez tenha no decorrer da pré-temporada, mas grande parte dessas contratações já no dia 8. Ele quer, ele pediu e a diretoria está acelerando esse processo, segundo fontes que a gente recebeu. E aí novos nomes surgiram. A gente recebeu uma informação de um jogador que está deixado de lado no Flamengo, né, que é o goleiro Santos, em que muitos clubes querem, dentre eles o Botafogo, que está perdendo o seu goleiro, quer o Santos, o Grêmio quer o Santos. Só que entendam o seguinte, o Grêmio, ele não pagaria o salário que o Flamengo paga ao Santos. O Flamengo tem interesse no Vila Sante, só que o que está sendo noticiado de que o Flamengo faria uma troca, uma composição e tal, para poder ter o Vila Sante já no início do ano, ela é complicada porque o Grêmio já disse que não pagaria o valor do salário do atleta, né, ele indo para lá. O Flamengo poderia muito bem pagar parte do salário do jogador e trazer o Vila Sante. Porque o Grêmio, cara, ele tem um problema muito grande nas mãos em relação a esse atleta. O Vila Sante, o contrato dele termina em dezembro de 2024. No meio do ano, ele vai assinar um pré-contrato com algum clube. Já pode assinar um pré-contrato e o Grêmio perderia esse jogador de graça. E é um jogador que foi um grande destaque no Campeonato Brasileiro. Tem 26 anos, um jogador ainda jovem, né? É mais ou menos dentro do perfil que o Flamengo quer contratar. O Flamengo não quer jogador tão jovem, mas não quer jogador. Ele quer descer a idade, né? A média de idade dos seus jogadores, mas não quer jogadores muito jovens. Quer jogador na maturidade. A maturidade no futebol, todos falam que é com 25, 26, 27 anos. Então o Vila Sante se encaixa perfeitamente nesse perfil de jogador que o Flamengo quer. O Flamengo pode contratar mais 3 estrangeiros ainda, né? Jogadores que não são brasileiros. E o Vila Sante interessa e muito ao Flamengo. Se vai ser na troca com o goleiro Santos, eu não sei. Mas o Flamengo tem aí esse jogador na lista do Tite como um jogador que o Flamengo tem total interesse. O valor de mercado dele hoje é de 7 milhões de euros. O Grêmio, na época, comprou o jogador junto ao Cerro Porteño por 2 milhões e 800 mil. Então, assim, já estaria no lucro ou perderia o valor, porque o jogador no meio do ano já pode sair de graça, né? O Grêmio não receberia nada no final do ano que vem, né? Ele poderia assinar um pré-contrato já no meio do ano e no final do ano que vem sairia de graça, sem o Grêmio receber nada. É um atleta que interessa ao Flamengo. Outro clube, olha, pasmem, esse aí para mim foi surpresa, hein? Outro clube que tem interesse no goleiro Santos e o Flamengo tem interesse num jogador desse clube. O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, gente, tem o goleiro Bento. O Bento vai ser negociado nessa janela do início do ano. O Atlético conseguiu segurar o atleta na janela do meio do ano, esteve praticamente negociado com o Benfica e com outros clubes também que fizeram proposta para o Atlético. O Atlético, na época, estava jogando a Libertadores, ainda na Copa do Brasil, então segurou o Bento. E ali ele fez uma promessa ao goleiro de que o goleiro seria negociado na janela do final do ano. Então, o Atlético tem o interesse de ter um goleiro mais experiente. A volta do goleiro Santos, que agarrou muito bem lá. E a gente recebeu uma informação de que o Flamengo tem interesse também num jogador que se destacou no Atlético Paranaense. Principalmente, o Tite gosta desse perfil, o perfil desse jogador, porque ele é um jogador polivalente. Ele atua em várias funções. No final do campeonato, por exemplo, ele atuou de lateral esquerdo, cara. Impressionante isso. Confesso a vocês que é um atleta que eu não gostava,
mas ele me surpreendeu nessa temporada 2023 e arrebentou chegando até a sua seleção. Trata-se de Agustin Canóbio. Canóbio é um atleta que pertence ao Atlético Paranaense. O seu contrato vai até dezembro de 2026, quer dizer, ele ainda tem um tempo grande de contrato. O seu valor de mercado é de 4 milhões de euros e hoje ele é jogador da seleção uruguaia, essa seleção que está se destacando aí, é líder da eliminatória sul-americana. O Canóbio está sendo convocado em todas as convocações, jogou 14 vezes pelo Atlético Paranaense, tem 2 gols e 3 assistências. Então, pela versatilidade, por ser um jogador que mantém um nível de intensidade alto, ele joga de ponta direita, ponta esquerda, lateral, meio campo, despertou o interesse na verdade, não do Flamengo, mas do técnico Tite, de incluí-lo numa lista de atletas que interessam ao Flamengo. O Flamengo vai contratar todo mundo? Gente, é óbvio que não. Numa lista de contratações, a gente falou, por exemplo, do interesse do Tite no Felipe Anderson, que é uma oportunidade de mercado. Felipe Anderson chega, por exemplo, agora no início do ano, pode assinar um pré-contrato e sair de graça de uma Lazio. Ele tem 30 anos. Um atleta ainda com muita estrada para rodar. Tem o Canóbio, também atua pelo lado direito, atua pelo lado esquerdo. A versatilidade do atleta chama a atenção do Tite, que gosta de jogadores que façam multifunções. Enfim, queria saber de você, que está aí do outro lado. Vila Sante, Canóbio, seriam boas contratações para o Flamengo? Comente e deixe claro o seu like aqui. E inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Daqui a pouquinho tem live, hein? E vai pegar fogo. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.